Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de 300 anos de um dos cartões postais mais famosos do Brasil, a Beira-Mar de Fortaleza. Sabe, é fascinante pensar como uma área que no começo ficava totalmente à margem do desenvolvimento da cidade acabou se transformando nesse coração pulsante, cheio de festas, esportes e, claro, um mercado imobiliário gigantesco. Mas olha só que curioso, uma cidade litorânea que ignorava o mar? Pois é, para quem curte entender como as cidades crescem, tem um fato histórico aí que chama muita atenção. Fortaleza hoje é famosa no mundo inteiro pelas praias lindas, né? Mas a verdade é que ela nasceu virada lá para o sertão, literalmente de costas para o oceano. O mar, que hoje é puro lazer e luxo, simplesmente não fazia parte dos planos originais de crescimento da cidade. O que nos leva a esse primeiro ponto, de costas para o mar. Para entender como essa dinâmica mudou tanto, a gente precisa dar um pulinho no tempo, lá nos séculos 17 e 18, que foi quando as bases econômicas da região realmente começaram a ser estabelecidas. E o que é muito interessante sobre essa época é justamente o contraste, sabe? Eram quase dois mundos paralelos. De um lado, a força econômica pesada, a riqueza e a sustentação estavam todas lá no interior, bancadas pelas plantações de algodão e pela produção de carne de charque. Do outro lado, bem, a realidade no litoral era bem diferente. Era uma vida super silenciosa, onde as comunidades indígenas e os pescadores locais usavam a costa estritamente para sobrevivência. Ou seja, zero luxo na praia. E aí, entramos na segunda parte da nossa história, fuga do centro. Então, o que foi que deu o estalo? O que fez o pessoal finalmente virar o rosto e olhar para o leste, em direção às águas salgadas? Basicamente, foi uma mistura de uma virada cultural bem forte com uma necessidade urbana urgente de mais espaço. Vamos dar uma olhada na linha do tempo para ver como isso escalou aos poucos. Lá no finalzinho dos anos 1800, a Belle Époque francesa trouxe aquela moda europeia do banho de mar como lazer, né? Mas o empurrão de verdade, aquele que mudou o jogo, veio a partir dos anos 1920. O centro de Fortaleza virou um polo estritamente comercial. Imagina a cena, um barulho insuportável, muito movimento, pedestres, bondes para todo lado. Aquilo virou um caos. E as pessoas começaram literalmente a fugir desse barulho. E foi essa fuga que culminou lá na década de 1950, no início da construção da própria Avenida Beira-Mar, era a rota de escape perfeita. Isso marca a nossa terceira parte, o boom dos anos 50. A gente chega aqui na era do crescimento acelerado, o verdadeiro nascimento daquele mercado imobiliário litorâneo super glamouroso que moldou a orla de vez. Tem uma frase do historiador Paulo Linhares que resume isso super bem. Ele diz: quando a elite mudou-se para a aldeota, houve uma valorização do espaço marítimo. E foi exatamente na mosca. Pegando esse embalo, começaram a surgir os primeiros grandalhões da arquitetura por ali. O icônico edifício São Pedro, por exemplo, foi inaugurado lá em 1951. Na época, inclusive, ele ainda era conhecido como Iracema Plaza Hotel. Mas olha, a gente precisa pontuar uma realidade histórica bem profunda de forma super objetiva. As áreas costeiras não estavam lá vazias, só esperando alguém chegar para construir. Para abrir espaço para essa avenida nova, as comunidades originais que já viviam e tiravam o sustento dali acabaram pagando um preço alto. Os pescadores locais passaram por um processo de transferência forçada mesmo. Eles foram removidos compulsoriamente para regiões que, na época, eram bem mais afastadas, como Mucuripe e a Varjota. Bom, com isso chegamos à quarta parte, a corrida para o céu. Com os terrenos limpos e a avenida tomando forma, o foco da cidade virou outro. Começa aqui a explosão arquitetônica que desenhou fisicamente o contorno do litoral que a gente reconhece tão bem hoje em dia. E o ponto crucial nessa fase inicial é o número 6. Por quê? Porque logo no começo desse processo de verticalização, lá nos anos 50, a lei da cidade era muito rígida. Os novos prédios de frente para o mar podiam ter, no máximo, apenas 6 andares. A intenção original era tentar manter uma certa proporção ali na orla. Mas a intensa especulação não perdoou, né? O desejo crescente das construtoras de investir na costa foi gigantesco e quebrou rapidamente aqueles limites originais. A legislação acabou cedendo à pressão, e aí, de repente, as autorizações saltaram para 18 andares. Estamos falando de construções colossais, atingindo impressionantes 72 metros de altura. A partir daquele momento, o céu passou a ser o limite. E foram os anos 70 que viram a consolidação visual desses gigantes na paisagem. Prédios super conhecidos começaram a pipocar. O edifício Dom Pedro I, que subiu em 1975, e o Hotel Esplanada, em 78, foram os grandes pioneiros em alcançar essas novas alturas.
E eles foram subindo ali, coladinhos com clubes sociais que eram hiper exclusivos na época, tipo o Náutico Atlético Cearense. Esse aglomerado todo de concreto e muito luxo foi o que ditou a tendência para a moradia da elite fortalezense, custo do cartão postal. Porque toda essa expansão urbana maciça e super veloz deixou marcas. E a gente precisa olhar para as implicações que isso traz para os dias de hoje. A enorme quantidade de prédios altos fechando a costa definiu, sem a menor dúvida, um cartão postal lindíssimo. Mas essa transformação radical cobrou o seu preço. Fica aqui então uma reflexão para a gente levar dessa história. Como essas profundas modificações físicas, que alteraram toda a ventilação natural e a própria estrutura do solo, continuam gerando impactos ambientais em toda a cidade hoje. Entender essa trajetória ajuda a enxergar as coisas muito além das belas praias. É um pensamento bem provocativo sobre como os nossos espaços urbanos são construídos e mantidos ao longo dos séculos.